Olá pessoal, sou a professora Roseli Moura e vou dar continuidade no que temos feito nos últimos dias, que é resolver exercício com transformações lineares, ok? Acho que nem precisa aqui. Hoje eu vou trabalhar com núcleo imagem, mas de uma forma diferente da resolução de exercícios da aula passada. O que nós vimos? Isomorfismo. Quando que acontecia isomorfismo? Quando eu tenho uma transformação injetora e sobrejetora. E com as dimensões iguais no domínio e no contradomínio. Pois bem, e quando eu não tenho esse tipo de situação? O que vai acontecer? Então, vamos pegar um exemplo. Eu já peguei um exemplo aqui, pessoal. Espera um pouquinho. Opa. Incomoda? Que já não dá margem nem para isso, né? Porque observa bem que o meu domínio nessa situação, ele é o R4. O meu contradomínio é R3. Vocês vão perceber que não tem como aparecer isomorfismo, até porque eles têm dimensão diferente. E a gente vai verificar que, apesar disso, poderia ser injetora, poderia ser sobrejetora, uma situação não exclui a outra, né? Então, eu vou verificar nessa situação se essa função, transformação, é injetora. Então, vamos lá. Qual é a condição para a injeção que a gente já sabe? A gente tem que olhar se o núcleo, né? Aliás, quem é o núcleo, né? Tal que, igualando a zero, eu consiga aqui no domínio o vetor nulo conduzindo ao próprio zero no contradomínio. Ou seja, o zero do contradomínio é a condição para kernel. Agora, se o vetor que está lá no domínio também é o nulo, a gente não sabe, tá? Se for, ela é injetora, tá bom? Então, vamos nessa. Então, a primeira etapa, se eu vou igualar a zero a minha lei de formação, cada uma das coordenadas é igualada a zero. Então, em síntese, na verdade, eu até vou colocar aqui bem claro o que é. Eu vou colocar que a primeira coordenada, que é x menos y mais w, seja igual a zero. Também a segunda, 2x mais y menos z mais w seja igual a zero. E, finalmente, o y mais z menos w igual a zero, tá? Essa é a condição principal para eu iniciar o trabalho de obtenção do meu núcleo. Observa bem e analise. Esse sistema é homogêneo. Se ele for homogêneo, quando ele é homogêneo, ou a solução é SPI ou SPD. Não, nunca é impossível. Já é o quê? O sinal de que sempre vai ter um núcleo. Tá? Se esse sistema nunca vai ser impossível, vai ter um núcleo. Outro detalhe. Se ele for SPD, como nós já fizemos anteriormente, a solução vai ser a solução trivial, que é o 0, 0, 0, 0. Nesse caso, ela é injetora. Então, para não ser injetora, esse sistema tem que ser SPI. Quem tem um pouquinho de familiaridade, deixa eu fazer aqui uma... com sistemas com 4 incógnitas, né? E 3 equações, perceba, são 4 incógnitas, 3 equações. Já vai perceber que esse sistema não vai ser SPD. A gente só confirma, eu já deixei ajeitado, porque meu objetivo principal não é o escalonamento, só para quem ainda tem um pouquinho de dificuldade, eu dou uma relembrada, né? Então, o que nós temos aqui? Eu coloquei as coordenadas x, y, z e w, respectivamente, nas colunas. Coloquei 0, 0, 0, porque não há necessidade. Escalonei primeira linha multiplicando por menos 2, somando com a segunda. Copiei a terceira.
escalonei a segunda coluna usando a segunda coluna usando a segunda linha, multiplicando o de baixo por menos 3, somando com a segunda. Você escolhe o que você prefere. Enfim, essa situação vai conduzir ao quê? Vamos continuar no nosso sisteminha aqui. Eu já vou retomar o nosso sistema. Então, o que eu teria aqui? X menos y mais w eu mantenho que é igual a zero. Na de baixo, eu tenho que 3y. Deixa eu fazer mais para cá. Para caber. Eu tenho que 3y menos e menos w é igual a zero. Aqui em cima, zero. E embaixo, eu tenho que menos 4z mais 2w é igual a zero. Dessa terceira equação, a gente percebe que é mais fácil eu deixar em função de z, né? Para não trabalhar com fração. Então, volta aqui. O que nós temos da quarta? Eu tenho que 2w é igual a 4z. Então, eu tenho w em função de z. Ok? Guarda essa informação, que você vai precisar daqui a pouco. Vai para a segunda, tá? Então, eu vou ter, na segunda situação, eu tenho que 3y menos e menos w igual a zero. Substitui w, então, eu vou ter 3y menos e menos 2e, porque w é 2e, igual a zero. Menos 3, joga para lá, eu tenho que o 3y igual a 3e. Então, outra relação, y é igual ao próprio z, ok? Vamos lá. Tá? Só para sincronizar aqui, separei um pouquinho. O que eu tenho agora? A primeira equação. Então, eu vou ter que x menos y mais w, vou substituir, tá? X, quem é o y em função de z? É o próprio z. Quem é o w? É o dobro de z. 2 menos 1. Então, eu tenho x mais z. X mais z significa que x é igual a menos z. Pronto. Deixei as três relações. Ok. Agora, o que a gente tem que ter claro? Vamos voltar à definição. Eu tenho que o núcleo, tá? É alguém do domínio. Então, eu tenho que ter isso bem claro, para não confundir, tá? Eu tenho x, y, z e w que pertencem ao núcleo. O núcleo está lá, no domínio. Facilmente, isso aqui é a condição. Então, facilmente a gente vai perceber que, olha, deixando em função de z, o x menos z. O y, o próprio z. O z é z. E o w, 2z. Z é um parâmetro, é genérico, né? A gente deixa em função de z como poderia ser em função de qualquer um. Isso não faz diferença na nossa análise. Qual a variável que eu escolhi, não faz diferença alguma. O que vai ser importante é você analisar agora, no final. Então, se eu tivesse que analisar, não estou nem me atendo à pergunta. Que base do núcleo eu tenho? Vou até pôr com detalhes. Uma base deste núcleo é o quê? É esse vetor. O que isso representa? Representa que eu tenho infinitas possibilidades de vetores que conduzem ao quê? Ao vetor nulo lá no contradomínio, que tem a imagem igual a 0, 0, 0, 0. Ou seja, não é injetora, porque a dimensão é 1, né? Lembra que a dimensão, vou repetir, para ser injetora,
esse sistema ele tinha que ser SPD, só poderia ter uma solução. Aqui eu tenho a solução do vetor nulo, sim, se o zero for o Z, o vetor nulo entra, mas além dele eu tenho outros, né? Então é aquela análise que a gente fazia. Esse sistema é o quê? Ele é SPI. Então ele tem infinitas possibilidades. Aparecer um SPI, a dimensão do núcleo já não pode ser o quê? O vetor nulo. Somente ele. Tem outros vetores. Se a dimensão é 1, a base do núcleo é essa, a resposta é a nossa transformação é injetora? A resposta, não. Tá? Então, eu só vou pôr não aqui, porque já não é a resposta. Agora, gente, só para a gente fechar esse exercício e não ficar muito extenso, pense no seguinte, se a pergunta fosse, ela é sobrejetora? Qual seria a resposta? Sem precisar fazer cálculo, tá? Sem precisar fazer muitos cálculos. Analisando, eu quero essa resposta. Eu vou dar continuidade num próximo videozinho após esse, para responder, tá bom? É isso, pessoal. Até já.